Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020. Tempinho, merda, hein, meu? Puta que o pariu. Por quê, né? Pra que esse frio? Até choveu hoje. Tá tão bom aí, né? Não precisava também ficar aquele sol o tempo todo, né? Tudo bem, quer ficar um pouco nublado, mas não precisa esfriar tanto, né? Qual a necessidade disso? Mas enfim, é um domingo, mesmo sendo um domingo frio, que é um domingo triste, né? É domingo, né? Vamos lá. Domingo é dia de filme, já já eu falo sobre o filme do domingo. E antes, fazer algumas considerações iniciais sobre o estado das coisas aqui do nosso Climatias. Primeiro perguntar se todo mundo que está colaborando com o meu trabalho, quem não está colaborando, manda um salve lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com e me pergunta como. Se já receberam, né, ontem à noite, os links para assistir a entrevista com a Alessandra Leão e com o André Cardoso Tchanovai. Já mandaram, já tem gente assistindo, já estou contando aqui os views, mas queria saber se eventualmente alguém não recebeu. Dá um alô aí, eu corrijo isso. Estão faltando duas pessoas mandarem os vídeos para a gente começar amanhã com as dicas dos espectadores do Climatias. Ótimas dicas, todo mundo fazendo um monte de ressalva em relação à timidez, em relação a falar na frente da câmera e se expor, mas mandando, é isso aí. Mas teve, sei lá, acho que 3 pessoas que me falaram, não, pode deixar, eu vou mandar. Se dessas 3 pessoas, 2 mandarem, a gente já tem aí 10 dicas de espectadores, o que me dá pelo menos 2 semanas de dicas de convidados que se estão auto se convidando para dar suas dicas aqui no Climatias. Está aberto para todo mundo, se você quiser colaborar, só se filmar e mandar também lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com. Prefiro que vocês me mandem por WeTransfer. Tem gente que me manda no Google Drive, só que eu não consigo acessar porque o vídeo acaba ficando preso pro meu e-mail. Mas pelo WeTransfer acho que não tem erro. Se vocês não sabem como funciona, wetransfer.com, você entra lá, coloca o nome do seu e-mail, o arquivo que você quer enviar e o e-mail do para quem você está mandando, no caso eu. E vai rapidinho, até 2 gigas. É um serviço que se você não usa ainda, recomendo. Né? A maioria das pessoas usa, mas também essas dicas não custam serem ditas, serem lembradas aqui. Né? Tem mais outra observação aí de começo de programa. Poucas respostas em relação a esse grupo de e-mail, grupo de trabalho, grupo de estudo, a vivência, essa reunião, enfim. Essa proposta que eu fiz para vocês, para a gente marcar uma videoconferência de repente. Algumas pessoas já responderam, mas teve gente que não deu bola não. Então, mesma coisa. Só vou se tiver público. É o contrário do campo dos sonhos, né? Aquela coisa, constrói que eles virão. De uma certa forma, eu estou construindo aqui, né? Tá aqui o espaço aberto. Vamos conversar juntos, todo mundo ao mesmo tempo, na próxima semana. Mas tem que dar um alô lá, né? Ó, tô nessa, vamos lá, só chamar. E aí eu organizo os e-mails, já falei para todo mundo que mandou a dica em vídeo que eles estão automaticamente convocados para participar desse papo. Os assuntos são completamente abertos, é uma coisa que a gente vai conversar junto sobre o que pode ser isso, né? Uma efetivação do papo de criar uma comunidade. E estou contando aí com a tua presença, a tua participação. Bom, vamos falar de filme? Ou, não, melhor, vou chamar minhas convidadas de hoje, mais uma banda inteira dando notícias. Dessa vez eu chamei as meninas do Laleuca, lá de Floripa, grande banda, vá atrás, e elas dão várias dicas foda. Se liga. Que tem a trilha sonora feita pelo Caetano Veloso. Pera aí. Oi, eu sou a Dora e a minha dica vai ser o filme Presas de Satanás na Vila do Leve Trás, do Paulo Gil Soares, que tem a trilha sonora feita pelo Caetano Veloso. Então, assim, qualidade. É um filme que ele questiona um pouco a chegada do progresso, se é uma coisa realmente tão benéfica assim, e
É um filme muito divertido, eu gostei muito de assistir, eu espero que vocês gostem também. E é isso, fiquem em casa, eu espero que sejam todos bem. Oi, gente, eu sou a Helena. A dica que eu quero dar pra vocês é um canal no YouTube que chama Florimanu, mais especificamente uma playlist que tem no canal que chama Dose Diária. Nessa playlist, o Manu, o canal é da Maria Flor e do Manuel Aragão, eles são um casal. E aí nessa playlist o Manu se propôs, acho que por um ano ou mais, a gravar um vídeo por dia. E nesse vídeo ele aborda muitos temas com um viés bem psicanalítico. Ele fala sobre relacionamento, sexualidade, depressão, luto, muitas coisas. E eu acho que ele consegue falar de um jeito bem profundo sobre esses temas. Enfim, eu acho que pode trazer muitas coisas boas, muito autoconhecimento. E é isso. Oi, gente, eu sou a Viti e eu queria recomendar uma série, só que aí eu vi que no episódio da Química aqui, uma das meninas já recomendou essa série. Então eu pensei em recomendar coisas que desencadearam depois que eu assisti essa série, as coisas que eu fui assistindo, assim. Por causa dessa série, eu acabei pensando, tem umas reflexões maiores sobre morte, sobre contemplação da vida, sobre o ego, essas coisas. E eu acabei caindo no podcast do criador da série, que é o Duncan Russell, e ele tem um podcast que é bem filosófico, assim, e eu acabei pensando, será que não tem uns podcasts assim brasileiros, né? Vamos cair numas paradas assim. E aí eu caí num podcast que chama Coemergência, e tem uns episódios bem legais, que não sei se vocês não estão nessa pira também, mas eu acho que a gente tá pensando demais. E por causa disso, eu acabei voltando a escrever um pouco mais do que o normal, assim. Não só fazendo um diário ou tendo uma obrigação do tipo, mas escrever literalmente qualquer coisa que pensa, porque eu comecei a fazer anotações sobre esses podcasts e percebi que esse é o momento que a nossa cabeça tá explodindo de informação e que a gente não tem como ter, sei lá, 15 horas de terapia na semana, é só uma, né? Então, a outra dica que eu dou é pegar um caderno e escrever literalmente qualquer coisa que tá na sua cabeça em qualquer momento do dia, assim. Pode ser uma frase sem sentido também. Tá, o meu vídeo cortou, mas eu vou continuar mesmo assim. Eu acho que uma coisa que tá acontecendo muito é que as pessoas, elas, no começo da quarentena, estavam conseguindo se comunicar e estavam, tipo, videochamadas mais do que o normal e tal. Só que depois a gente foi se isolando e não tendo esse contato que a gente gostaria de manter, mas a gente só não tá conseguindo. E daí uma forma legal que eu consegui de manter isso, que eu acho que é uma recomendação, é a gente fazer trocas com os nossos amigos de coisas que a gente vai ter um compromisso, uma responsabilidade de estar ali no horário pra ter esse momento, assim. E aí, no caso, tipo, um amigo meu tá me dando aula de guitarra e eu tô ajudando uma amiga com os estudos de umas coisas, grupos de leitura com pessoas, e mesmo que seja tudo em vídeo, eu acho que tá sendo uma boa, tá sendo uma ótima, na real. E, por último, eu juro, é o aplicativo da Nike. É uma recomendação que eu tenho para as que querem ficar chapadinhas de endorfina sem sair de casa. E eu acho que é isso. Fiquem em casa, fiquem bem, estou com saudade de todo mundo. Quero rolês, quero festivais, quero tudo. Olá, eu sou a Carol. E eu acho impossível esse negócio aí de dar dica, queria começar o vídeo assim já. Mas eu pensei muito, não muito, mas eu pensei algumas coisas aqui. E eu achei algo em comum com as coisas que eu tento me ocupar no meu tempo livre, na quarentena. E todas essas coisas são coisas que eu não sou muito boa fazendo, como tocar guitarra ou tocar um teclado que tem aqui do meu lado que eu peguei emprestado. E desenhar também, assim como a Vitória deu a dica de escrever pensamentos e coisas aleatórias, eu faço isso, mas eu faço isso com desenhos porque eu não sou boa com palavras. Então eu desenho coisas totalmente aleatórias, ouvindo música ou vendo coisas na internet bobas.
que, enfim, é bom às vezes pra botar pra fora. Inclusive eu tenho uma página no Instagram com esses desenhos, chama Verulab, se quiserem seguir depois. Mas, enfim, minha dica é isso, façam coisas novas e sem a pretensão de ser produtivo e de ser algo que vocês vão usar depois, tipo, fazer coisas pra aprender só, pra se divertir. Pintar, desenhar, cozinhar alguma coisa diferente, algum prato, alguma sobremesa, sei lá, qualquer coisa. E, enfim, não sei se é uma dica, um incentivo, mas é o que eu tenho pra dizer hoje. Funcionou, cara. Então, é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari e a minha recomendação pra vocês nessa quarentena é o livro Agonia do Eros, do Byung-Chul Han. Ele é bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas. O Byung-Chul Han é um filósofo coreano, mas a formação dele é alemã. Ele é contemporâneo e, bom, Eros, para muitas pessoas, é o deus do amor, grego, acho. Mas Eros é o que dá origem à palavra erotismo, que caracteriza a experiência erótica, que não é uma experiência simplesmente sexual, né? É uma experiência que diz respeito à alteridade. Toda experiência que diz respeito à alteridade é uma experiência erótica. E a alteridade é a característica do outro. E ele fala sobre como na sociedade atual nós só buscamos a nós mesmos em tudo. Nas conversas, quando a gente fala sobre algum assunto, a gente só quer contar o que a gente sabe sobre aquilo e não quer abraçar a narrativa do outro. Nas relações, nos relacionamentos, a gente basicamente só está buscando a nós mesmos. Então, nesse momento de pandemia, faz muito sentido, inclusive, ler isso, porque a gente está vivendo praticamente uma experiência forçada de alteridade, igual no filme Melancolia, que ele fala sobre no primeiro capítulo desse livro, em que é uma ameaça que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, diz respeito à morte, ao mistério, e sobre o que isso pode ensinar pra gente. Então fica aí a dica, não só pra pandemia, mas pra vida também. Excelentes dicas, hein? Todas elas. Demais. E acho que a Vitória estava falando do Midnight Gospel na hora que ela falou do podcast. Acho que sim, não lembro o nome do autor. Pode ser do Tales from the Loop, foram as duas séries citadas pelas Clínica aqui, na edição que elas participaram. Então dá uma sacada aí nas Laleu, que elas são ótimas, não só como pessoas, como deu para sacar pelas dicas, mas também como artistas, né? Elas inclusive acabaram de lançar um disco que gravaram o show que elas fizeram no passado no Centro Cultural São Paulo, quando eu era curador de música lá. Cinema, né? Filme, domingo, falar de um clássico. Filme do Spielberg. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Fui influenciado pelo Vitor Brauer, que estava falando desse filme, que ele nunca tinha visto, acho. E é um filme de cabeceira pra mim, saca? Tipo, que é talvez um dos melhores filmes do Spielberg, talvez o melhor filme do Spielberg, né? Talvez é mais pro melhor, é um dos melhores filmes do Spielberg, onde o Spielberg mostra qual é a dele mesmo. Ele já tinha mostrado em Tubarão, né? Lançado em 75, no ano que eu nasci. Esse, que é de 77, é um passo além, é um filme que ele sempre quis fazer, mas ele achava que não dava para fazer porque, primeiro, seria um filme caro. Ele tem essa coisa de fazer um filme sobre isso quando o pai dele acorda ele no meio da noite, quando ele tinha 9 anos de idade, e leva ele para o meio do mato para ver uma chuva de meteoro. Mas sem avisar, tipo, ó, vamos lá, acorda aí, vamos lá, pá, pra onde a gente tá indo? Não quero saber. Chega lá e o moleque fica maravilhado com aquilo lá, olha pro céu, tá um monte de estrela cadente. E a partir disso ele começa a pensar, né, à medida que ele vai crescendo e querendo trabalhar com cinema, na ideia de um filme que fale sobre vida fora do planeta. Contatos Imediatos do Terceiro Grau é uma categorização para o contato, né? O contato imediato de primeiro grau é quando você só vê
de longe os OVNIs, né? O contato de segundo grau é quando os OVNIs deixam alguma marca, tanto marca que pousou ali, ou queimou alguma coisa, enfim, algo desligou algum equipamento eletrônico ou elétrico, ou fez ligar, né? Uma das cenas mais clássicas desse filme, né? A cena que os aparelhos da casa todos ligam de uma vez. E de terceiro grau é justamente o contato direto com o próprio alienígena. E é justamente sobre isso que esse filme trata. Ele começa com uma série de visões de moradores de uma cidade no interior dos Estados Unidos que veem algumas naves e de alguma forma se sentem compelidos a continuar indo atrás daquilo. O Spielberg sempre tinha, quando ele estava ainda desenvolvendo o filme, vontade de pegar esse aspecto religioso da devoção pelos discos voadores. E ele, antes de ele ter condições de fazer o contato do jeito que ele queria, uma das intenções dele era fazer um documentário sobre essas pessoas, né, que eram completamente devotas de aparições extraterrestres, né, especificamente de discos voadores mais do que de alienígenas. Mas ele entende que, à medida que ele está pensando que eu vou fazer esse filme com orçamento barato, mas o filme teria que ter algumas aparições de nave e não daria para ele fazer esse filme com orçamento barato. No meio do caminho ele faz o Tubarão, um filme que muda completamente a história do cinema e, óbvio, a sua própria carreira. E ele ganha uma carta branca para fazer o filme que ele quer, do jeito que ele quer. E ele finalmente vai fazer a ideia desse filme, que é a história, conta a história de um cara, né, além de contar de outros personagens que são afetados por isso, que aos poucos vai de encontro com essa nave, esses seres do espaço. Aos poucos a gente vai descobrindo que o governo já está em contato com esses alienígenas, que essa obsessão tem essa devoção religiosa tem um motivo científico, inclusive, que é uma forma como os alienígenas chamam. E esse filme é a primeira vez que um filme de destaque, ou uma obra de arte com destaque, fala de alienígena do ponto de vista de um possível contato benéfico, que não vê o alienígena como um invasor ou uma ameaça. Outros filmes e livros já tinham cogitado isso, mas nenhum com tanta importância. E a partir disso, o próprio conceito de ufologia ganha uma nova era e continua, inclusive o próprio Spielberg volta no tema algumas vezes na sua filmografia, especificamente no ET, que é o seu maior sucesso. Depois tem a lista de Schindler também, que é um sucesso maior ainda, mas são esses três filmes que acabam consagrando, junto com Indiana Jones, claro, a carreira do Spielberg como um dos principais nomes da história do cinema recente. E o Contatos é estrelado pelo Richard Dreyfuss, só que o Spielberg estava querendo, aproveitando aquele momento ali, né, ele tinha acabado de fazer Tubarão com um elenco conhecido, mas não estelar, né? E ele queria aproveitar aquele momento para chamar um artista de peso. A primeira opção que ele tinha era o Steve McQueen, que ele adora o roteiro, lê o roteiro, mas ele vira e fala assim, cara, o personagem chora em cena, eu não consigo chorar em cena. E aí o Spielberg fica ultrajado, assim, como assim? Aí, pô, então eu vou reescrever a cena, ele não precisa chorar. Não. Steve McQueen fala, mantém a cena é bonita justamente porque ele chora, eu não consigo chorar. O filme tem que ter isso, tá? Eu adorei essa cena e tem que manter. E ele vai procurando outros caras, ele tenta o Al Pacino, ele tenta o Jack Nicholson. Só que ao mesmo tempo que ele está começando a ver isso, ele já está envolvido na produção e na divulgação do Tubarão.
E o Richard Dreyfuss, que era um dos atores do Tubarão, tá sabendo da história desse filme e começa a fazer campanha por ele mesmo. Não, não, esse personagem tem que ser eu, esse personagem tem que ser eu. E ele começa a pichar todo. Não, o Al Pacino não sabe fazer rir. O, o Jack Nicholson é muito louco. Tem que ser um cara normal, tem que ser eu, tem que ser eu. E o Spielberg acaba sendo convencido quando o Richard Dreyfuss sugere que o personagem tem que gostar de criança. Né? E aí, pá, acerta um nervo fudido pro Spielberg. Esse nervo fudido também tem um personagem criança que é incrível, um moleque que é meio que a alma do filme. Algumas das melhores cenas do filme são protagonizadas por essa criança. O filme tem a primeira presença do diretor francês François Truffaut fora de seu próprio filme. Ele só tinha atuado em seus próprios filmes e é a primeira vez que ele atua num filme de língua inglesa. A primeira e única vez. É uma participação memorável também. E também, outra coisa que eu ia falar sobre o Contatos, a coisa da trilha sonora, né? Que esse aspecto infantil, uma das coisas que o Spielberg queria ter nesse filme era a música When You Wish Upon a Star, que é a música tema do Pinóquio, que fala disso, né? Quando você faz um desejo para uma estrela. E ele queria traçar essa relação da inocência, né, de desejar algo para uma estrela, ao mesmo tempo em que essa estrela pode ser uma vida em outro planeta, né, em outra galáxia. E ele chama o John Williams, né, que já tinha sido seu parceiro, e depois vira seu parceiro pro resto da vida, o maestro, o compositor, para fazer a trilha sonora desse filme e pede para ele fazer um tema de 5 tons para ser o tema de contato entre os seres humanos e os alienígenas. Ele pede justamente para que ele baseie esse tema em When You Wish Upon a Star. E é essa melodia básica aí, que para quem é meu contemporâneo era o Plim Plim da Rede Manchete. Essa você lembra, hein? Tan, 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 tan. É a chave, uma das chaves de sucesso desse filme, né? Um filme que tem os efeitos especiais feitos pelo Douglas Turnbull, que é o mesmo cara do 2001, que também faz o Blade Runner depois, faz o primeiro filme do Jornada nas Estrelas. Os efeitos especiais continuam impecáveis até hoje, assim, não é aquela coisa que você olha e fala assim, oh, que parada bizarra. E é um clássico, né? Um clássico justamente nesse sentido. É um filme que você pode ver hoje, mais de 40 anos depois de ter sido feito, e ele continua com o frescor da época, ele continua passando uma mensagem que faz sentido e funcionando como cinema de entretenimento. Muita gente fala da última meia hora do filme, né, que é considerado um dos melhores momentos da história do Spielberg, mas o filme inteiro, né, que tem 2 horas e meia, é incrível, é sensacional, vale muito ir atrás. Antes de encerrar o Climatias de hoje, já estou aí com 23 minutos, vou chegar então em quase meia hora, porque a sua fala aqui tem 5 minutos. Perdão por isso, mas uma das coisas que eu estou meio decidido é sacrificar o Diga Lá, sabe? Justamente esse vídeo do final, porque primeiro que eu tenho que achar um vídeo sempre, tem que ser uma coisa legal, não pode ser qualquer coisa. Tem a questão do direito autoral, tem a questão da duração do programa, então vamos usar aí essa fase do Diga Lá como uma finalização desses 100 primeiros Climatias, né? Hoje, inclusive tem esse detalhe, né? Hoje é o programa de número 90, ou seja, estamos 3 meses quarentenados, né? E as pessoas estão nas praias, nos shoppings, agora é meio cada um por si, né? Enfim, todo esse lado ruim dessa fase que a gente está passando, né? Que é principalmente ruim, mais do que boa, mas vamos tentar extrair algo de bom, porque, né, a vida tem que seguir. Então vou chamar aqui o Zé Wilker para falar um pouco sobre mídia, influência, televisão, cultura. Diga lá, Zé. Eu nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará.
A minha cidade, na época do meu nascimento, do que eu me lembro, era quase nada, mas a gente achava que era o lugar mais extraordinário do mundo. Para que você tenha uma ideia, a gente não tinha energia elétrica lá. Ela chegou bastante depois e ela funcionava de 6 às 8 da noite. Uma lembrança assim, bem forte que eu tenho é de que o mundo chegava até Juazeiro através de um rádio amador. A gente, por exemplo, soube que o Brasil tinha perdido a Copa de 50, acho que um mês depois, que um rádio amador captou isso numa conversa com o outro. Isso fazia com que a cidade tivesse um tipo de vida muito especial, quer dizer. A gente estava no mundo, mas fora dele, né? A gente estava no mundo, mas não tão ligado a ele. É gozado, quer dizer, pensar nisso hoje, porque eu tinha que decodificar muito poucas informações a respeito do mundo. Ele se resumia àquele espaço que eu podia ver com o meu olho enquanto andava. Não era nada que um satélite me informasse. Eu acho que, só para resumir, me parecia uma vida muito rica, porque ela tinha que ir muito fundo em poucas coisas, e não como hoje a gente é obrigado a ir muito superficialmente em muitas coisas. À medida em que eu fui pensando a respeito e avaliando o que eu fazia, descobri que tudo aquilo que eu sou, ou tudo aquilo que eu consegui, pouco ou muito, não importa, enquanto artista, nasceu aí. Eu não seria não importa, bom ou mau artista que eu sou, sem essa base, sem essa formação na infância, sem essa experiência de vida que eu tive lá. Eu acho que esta permanência, esse nascimento, esse contato com o Juazeiro da minha infância é definitivo para a minha formação como ator. A minha curiosidade vem daí, a minha ironia vem daí, meu deboche vem daí, minha capacidade de perceber melhor ou pior as coisas vem daí, a minha fantasia, o meu romantismo, tudo vem deste contato, quer dizer, vem desta formação. É evidente que tudo isso pode ter sido elaborado culturalmente pela vida fora, mas eu elaborei uma origem. Eu sou um homem de teatro. Eu gosto de televisão, acho que ela é importante. Agora, tem uma história gozada, quer dizer, a televisão, de uma certa maneira, ocupa um espaço imenso nesse país, para o bem e para o mal. Eu acho que a televisão exibiu o que há de pior e melhor em tudo que se produziu no mundo. O pior cinema, o melhor cinema, a pior música, a melhor e pior literatura, a melhor e pior pintura, a melhor e pior música, e assim por diante. E evidentemente, com isso, ela invadiu gravemente o Nordeste. Eu me lembro de uma historinha que, alguns anos atrás, digamos uns 25 anos atrás, logo que a televisão a cores entrou no país, se ia filmar o pastoril do Faceta em Recife. E a sugestão que a televisão deu para o Faceta foi que mudasse as cores, o azul e o encarnado, porque eram cores não muito boas para a televisão a cor. Ou seja, que se alterasse o que é essencial no pastoril para que a televisão exibisse. Ele na ocasião, não aceitou, mas eu acho que, com o tempo, algumas alterações significativas ocorreram no comportamento do homem nordestino via televisão, alterações culturais importantes. A televisão, por exemplo, estimula um tipo de consumo que normalmente não existe, porque a televisão não veicula, por exemplo, financiamento para arroz e feijão, mas veicula financiamento para N bens de consumo, N vantagens do consumo, que normalmente não são as que o cara precisa imediatamente. Quer dizer, não é aquilo que é fundamental, que é essencial, mas o cara acaba comprando, quer dizer, ele não compra só coisas, ele compra comportamentos, ele compra maneira de vestir, e o modo de vestir implica no modo de andar na vida, no modo de se aproximar das pessoas, no modo de entrar em contato com o mundo. Então, claro que altera, entendeu? Altera pro bem e pro mal, altera significativamente.
A própria gíria nordestina, a própria língua nordestina vem sendo alterada por uma língua que a televisão veicula. O próprio sotaque nordestino passou a imitar um sotaque que ele vê na novela e que não tem nada a ver com o sotaque nordestino. Quer dizer, isso acontece. Agora, acontece aqui em Portugal, quer dizer, hoje em Portugal fala-se um português muito parecido com o português do Brasil, fala-se uma gíria muito parecida com a gíria brasileira. Quer dizer, eu não sei até que ponto se deve resistir a isso ou se deve incorporar isso de uma forma nordestina, de uma forma inteligente e trabalhar esse material. Não sei, quer dizer, mas o fato é que influencia, sim. Boas questões, né? E assim vamos encerrando mais o Climatias, passando de novo da meia hora. Domingo frio, domingo triste, domingo de filme. Amanhã tudo de novo. Bom dia.